Graça e paz, queridos amigos e irmãos que nos assistem e acompanham no nosso YouTube, Pastor Silas Rebouças Nobre. Antes de tudo, desejamos para você um abençoado, rico, próspero ano novo. E que essa riqueza e prosperidade seja, sobretudo, das bênçãos espirituais de Deus, do cuidado de Deus, porque isso é que é o imprescindível na nossa vida. Hoje é objetivo de vida o nosso tema. E nós vamos usar um pedacinho do Salmo 119, que é o salmo que mais fala sobre a importância, o valor, a relevância da palavra de Deus para a vida do homem. Afinal de contas, a Bíblia foi escrita para Deus nos ensinar a viver segundo os seus propósitos e vontade. Portanto, o objetivo de vida se resume, sobretudo, em a gente praticar a palavra que Deus nos deixou. Então, é assim, quando eu era criança, eu aprendi o abecedário. Essa era a forma como, nos métodos antigos, a gente aprendia a chegar ao objetivo de descobrir a palavra, de falar a palavra. A palavra é esse elo, portanto, que faz a comunicação entre o que a gente pensa e o que a gente deseja que as pessoas saibam. Né? Então, muito bem. Esse era o abecedário, eu tinha de aprender. Eu levei algumas palmatórias na mão, se não soubesse dizer todas as letras do alfabeto na relevante ordem e também de juntar as sílabas para depois juntar as palavras. Hoje, talvez os métodos mudaram, mas o objetivo é sempre o mesmo, é fazer chegar a saber ler, saber o que está escrito. Na vida cristã, eu descobri que nós temos também uma espécie de abecedário. Só que esse abecedário tem apenas 4 letras. O O, B, o D e o C. O, B, D, C. Esta é a obediência que Deus quer de nós. Esse é o nosso abecedário, sabe? Obedecer a santa palavra de Deus, não é? Esse é o objetivo do cristão, é viver orientado pela palavra de Deus para saber assim glorificar o Senhor. Então o Salmo 119, que é o mais longo capítulo da Bíblia, tem inúmeros, nos seus 179 versículos, tem inúmeros versículos que falam sobre a importância dos decretos, dos mandamentos e etc. de Deus, não é? Então a ênfase está na palavra. E a palavra revelada é as Sagradas Escrituras. E a palavra revelada e encarnada é o próprio Jesus Cristo. O princípio, o verbo que estava com Deus e era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio desta palavra, desse verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, aí está, a vontade de Deus, muitas e muitas vezes, rivalizam e chocam com a nossa vontade. E quando isso não dificilmente acontece, mas quando isso de repente várias vezes acontece, aí a gente fica no conflito, eu faço a vontade de Deus, eu faço a minha vontade, e não poucas vezes a gente quer dar aquele jeitinho brasileiro, ou seja, não vou fazer a vontade de Deus, vou fazer a minha vontade, mas vou fazer de conta que estou fazendo a vontade de Deus para ver se dá certo. Não dá certo. Entre a nossa vontade e a vontade de Deus, não há dúvida, a vontade de Deus é o mais certo, é o correto, é o que a gente consegue realmente ter um objetivo pleno e satisfatório na nossa vida, né? Então não tem como a gente querer dar um jeitinho, tem de se render a Deus. O povo brasileiro está aprendendo a orar, dando um jeitinho para que Deus faça a sua vontade. E Jesus ensinou-nos a orar dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Isso a gente precisa realmente encarnar e aprender. Sabe, até o próprio Filho de Deus, neste mundo, verdadeiro homem, também se tornou,
ele teve, não vou dizer um vacilo, mas ele teve um momento em que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, isso apenas mostra, não o vacilo da parte de Jesus, mas mostra como nós devemos proceder. Se o cálice é pesado, mas seja feita a vontade de Deus. Em relação a muitas e muitas coisas, como, por exemplo, às vezes a gente está orando por uma pessoa ficar curada, para resolver um problema. É claro que Deus vai fazer, claro que Deus quer que faça, porque Deus quer o melhor. Mas quem é que sabe o que é melhor? É você ou é Deus? Você quer dar um jeitinho em Deus, quer convencer a Deus através das suas orações, ou você deve se render nas suas orações à vontade de Deus? Esse é que é a verdadeira oração. Esse rendimento. Não querer fazer essa barganha ou esse jeitinho, mas fazer a vontade de Deus. Esse é o objetivo da Bíblia, segundo a revelação da palavra de Deus. Então, não faça ou não devemos fazer atalhos, não é? Porque não é Deus que precisa mudar ou modificar qualquer coisa. Sabe quem é? Nós. Eu, você, que precisamos mudar. Não é Deus. Então, seja feita a sua vontade, aqui, como já é nos céus. É a forma que Deus nos orienta a termos isso como objetivo de vida e assim sermos bem-sucedidos todos os dias da nossa vida, porque aquele que faz assim é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e tudo quanto ele faz é bem-sucedido. Deus abençoe. Nesse novo ano e os objetivos, você persiga, persista, não desista, e você ande realmente pelos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Pastor Silas Rebouças Nobre, estamos aí no YouTube, viu? Deus abençoe, abençoe mesmo você, sua família, nesse novo ano. Mas olha, não há bênção de Deus sem esse abecedário. O, B, D, C. Essas 4 letras são importantes. Um abraço, até a próxima.